Glória a Deus. É lindo, né, quando nós podemos aí alcançar o coração das crianças através de algo dinâmico e através de algo que abençoa a vida das crianças. Eu quero ler com os irmãos 6 versos de 1 Pedro, capítulo 4. 1 Pedro, capítulo 4, de 1 a 6. 1 Pedro, capítulo 4, de 1 até o verso 6. Diz assim: Ora, tendo Cristo sofrido na carne, estejam também vocês armados do mesmo pensamento. Pois aquele que sofreu na carne rompeu com o pecado, para que no tempo que lhe resta na carne, vocês não vivam mais de acordo com as paixões humanas, mas segundo a vontade de Deus. Porque basta que no passado vocês tenham feito a vontade dos gentios, tendo andado em práticas libertinas, desejos carnais, bebedeiras, orgias, embriaguez e em detestáveis idolatrias. Por isso, falando mal de vocês, estranham que vocês não se juntam com eles no mesmo excesso de devassidão. Eles que terão de prestar contas, aquele que é competente para julgar vivos e mortos. Pois para este fim o evangelho foi pregado, também a morte, quando fala também a morte, de várias gerações, para que mesmo julgados na carne, segundo os homens, vivam em espírito, segundo Deus. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor Deus maravilhoso, Pai, esta é a sua palavra, e nela nós queremos meditar neste dia, Pai. Pedindo que de forma especial o Senhor possa falar as nossas vidas, falar ao nosso coração sobre a necessidade de fazer a vontade de Deus, Pai. Que a Tua palavra ela penetre nas nossas vidas. Que a lembrança firme e forte do Evangelho, quando ele foi pregado e ele foi acolhido nos nossos corações, ela possa ser forte e nos ajude a entender os propósitos da nossa vida nessa terra, Senhor. De maneira especial, que nós possamos também lembrar da Tua gloriosa graça, Pai, e nos ajudar, Pai, a caminhar de forma frutífera nesse mundo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Aqui a primeira coisa que fala nesse texto é que nós tenhamos o mesmo pensamento. A primeira carta aqui do apóstolo Pedro à igreja, ela muitas vezes pode ter um tom pesado. E isso é importante também para nós, porque algumas vezes nós precisamos ouvir uma palavra mais forte, uma palavra mais pesada, no sentido que tem pessoas reclamando muitas vezes do sofrimento, reclamando muitas vezes das dificuldades que enfrentam hoje. Mas tanto Jesus quanto os primeiros apóstolos e a igreja durante séculos no seu início sofreu perseguição, sofreu injúria,
sofreu falso testemunho, sofreu com a morte. É interessante esse processo. A história da igreja fala que o sangue dos mártires regava a igreja. Cada vez mais que pessoas morriam pregando o evangelho, mais cristãos nasciam, sabe? E muitas vezes uma dificuldade ou outra a gente já está reclamando. Uma dificuldade ou outra, seja no trabalho, seja na área emocional, na área física, nos relacionamentos, a gente já está reclamando para Deus. E não usufruindo dos benefícios do sofrimento. Ô, pastor, que benefício tem sofrer? Tem sim. Fortificar a nossa fé. Fazer de nós pessoas mais maduras. Fazer-nos olhar para Deus em momentos que nós não estamos olhando para o Senhor. Que nós já estamos no momento esquecendo de Deus. Esquecendo da igreja. Esquecendo da comunhão. Aí vem uma dificuldade. Eu me lembro que eu preciso ler trechos da palavra de Deus que me fortaleçam. Eu me lembro que eu preciso orar mais. Eu me lembro que eu preciso voltar para a igreja, que eu estou deixando de ter um hábito saudável aos domingos. Eu me lembro que eu preciso, sabe? Então essa carta aqui de forma viva, ela muitas vezes traz algo duro, mas ao mesmo tempo doce para nós, né? É uma epístola que traz um caminho de lembrança. Lembrança do que Pedro viveu, mas ao mesmo tempo lembrança e memória da gloriosa graça de Jesus para as nossas vidas. Que por meio do Evangelho nós fomos alcançados. Por meio do Evangelho, Deus mudou a nossa vida. E através de uma vida comprometida com Cristo, com a sua vontade, nós vamos dar frutos de justiça, frutos de fé, frutos de esperança, frutos de amor, frutos de paciência, frutos de graça. E é interessante isso, sabe? E às vezes nós precisaremos rejeitar as más companhias. Rejeitar as más companhias. Isso é importante. Por aquilo que Cristo fez, por aquilo que Cristo sofreu. Desde a sua paixão até o julgamento. Lembrar, meus irmãos, disso. Cristo sofreu na carne. E ele fala que nós devemos ter o mesmo pensamento. Ser armados do mesmo pensamento. Você lembra da sua armadura? Qual que é que vai na cabeça? O capacete da salvação. Ter na nossa mente, no nosso pensamento, que nós somos salvos. Que através da morte e ressurreição de Cristo, Ele nos salvou. Salvou de nós mesmos. Nos salvou dos nossos pecados. Nos salvou dos nossos atos que nos levavam para o inferno. Para uma vida ao lado de Deus. Colocar o capacete da salvação. Muitas vezes dardos, flechas, palavras vêm contra nós. Nós temos que ser lembrados que nós fomos salvos por Cristo Jesus, purificados pelo seu sangue, redimidos pelo seu amor.
comprados por um alto preço. Pois aquele que sofreu na carne rompeu com o pecado, para que aqueles que vivem não vivam mais dessa forma. Não viver mais com o pecado. Não viver mais na prática do pecado. Não viver mais enganando. Não viver mais mentindo. Não viver mais tendo duas caras. Não viver mais pisando nas pessoas. Não viver mais ofendendo. Não viver mais com uma língua torpe. Não viver mais julgando. Não viver mais subordinando, subornando. Não viver mais na prática do pecado. Ele dá uma lista de coisas aqui. Não vivam mais com essas paixões como vocês viviam antes. Em práticas libertinas, desejos carnais, bebedices, orgias, embriaguez, idolatrias. Sabe? Naquele tempo, qualquer coisa para você virava uma idolatria. Ouvia de alguma coisa que estava dando mais ou menos certo, ia correndo lá. Vivia só da fé dos outros. Ouvi dizer disso, ouvi dizer daquilo. Aquilo outro. Pegava tudo quanto é santo. Não. Idolatria. Tudo aquilo que eu coloco na frente de Deus, na minha vida, pode se tornar uma idolatria. Tudo aquilo que eu coloco na frente do Senhor pode se tornar uma idolatria na minha vida. Não vivam mais os seus desejos carnais. Vontade de voltar a praticar coisas que você já deixou. Deixou de beber, meu amigo? Não bebe mais, não. Deixou de fumar e colocar coisa na sua boca que vicia? Não faz mais, não. Deixou de viver em um ambiente pecaminoso que faz mal para você, para a sua família, para os seus filhos? Não volte a esse lugar. Só porque muitas vezes eles ficam falando mal de você e estranhando que você não está mais praticando isso. Olha o que fala o verso 4. Por mais mal que falam mal de vocês, estranho que vocês não se ajuntam mais com eles, pelo excesso de vaidão. Não é você que vai prestar conta. É eles que vão prestar conta da maldade, da perversidade, da indecência, da imoralidade, da corrupção. É eles que vão prestar conta. Não se misture com aquilo que você já abandonou. Sabe? É isso que Pedro está falando. Sabe? Mas vivam segundo a vontade de Deus. A vontade de Deus é que todos sejam salvos. Mas só vai ser salvo quem desejar a salvação. Só vai ser salvo quem desejar a Cristo. A vida eterna é esta, que creiam em Deus e naquele a quem Deus enviou. Aqueles que não, que praticam outras, vão ser julgados por isso. Porque Cristo irá julgar vivos e mortos. Vivos e mortos. Sabe? Pois para esse fim o evangelho foi pregado. Geração após geração o evangelho tem sido pregado.
E nós somos chamados a continuar pregando o Evangelho. Através da multiforme graça de Deus. Pregar o Evangelho. Pregar a vida. Pregar a esperança. Pregar a salvação. Pregar que Deus não se esqueceu de ninguém. Ele é capaz de transformar a vida de qualquer pessoa. Essa semana eu vi um filme que falava disso. Sabe? De acreditar. Um menino simples. Que tinha um sonho. E ele teve todas as oportunidades quando criança de fazer o que era errado. Decidiu fazer o que era certo. Só que na sua adolescência cometeu um erro. Um erro. Durante esse ato falho, acordou. Mas as consequências do erro o acompanharam. E ao mesmo tempo, ele teve que enfrentar essas consequências. Mas no momento que ele não sabia nem para onde ir, ele orava, pedia para Deus, não conseguia mais nem ouvir a voz de Deus. Não conseguia perceber Deus. De uma hora a luz apareceu. E ele renasceu, reviveu. Mas mesmo assim, continuou lutando com as consequências. Até que depois de anos, Deus deu libertação a ele. Assim também na nossa vida, sabe? Nós precisamos orar ao Senhor, pedir ao Senhor, clamar ao Senhor, de forma que nós possamos conseguir vencer. O verso 7 fala: o fim de todas as coisas está próximo, portanto sejam criteriosos e sóbrios para poderem orar. Orar. E é importante nós entender isso. Devemos vigiar a nossa vida para que consigamos orar. Mas ao mesmo tempo devemos orar para que consigamos vigiar. Vigiar a nossa vida para conseguir orar. E orar para conseguir vigiar. Buscar essa vida de oração. Primeira coisa, fazer a vontade de Deus. Segunda coisa que eu falei aqui, a necessidade de pregar o Evangelho. Terceira coisa, nos revestir do mesmo pensamento de Cristo, colocando o capacete da salvação. E por último, vigiar e orar. Buscar a vontade de Deus, largando as paixões do mundo. Buscar a vontade de Deus, largando as más companhias. Buscar a vontade de Deus, contemplando a graça de Jesus. Necessidade de pregar o Evangelho em todo tempo. Como o apóstolo Paulo uma vez falou para Timóteo:
em tempo oportuno, em tempo que você também não tem oportunidade. Pregue o Evangelho. Pregue o Evangelho. Terceira coisa, se revestindo do capacete da salvação. Ter na nossa vida o mesmo pensamento de Cristo. Tem momentos que nós só vamos conseguir vencer pensando como Cristo pensa. E por último, vigiar e orar. Vigie para que você consiga orar. E ore para que você consiga vigiar. Em nome de Jesus. Senhor Deus maravilhoso, Pai. Deus de graça, Deus de maravilhas. Vem com o Teu Espírito Santo sobre cada lar, sobre cada família. Derrame a Tua presença santa sobre cada vida, Pai. Que o Teu amor, que a Tua graça possa alcançar os corações. Mas ajude, Senhor, cada um a se revestir da armadura de Deus. Os dias são difíceis. Pessoas tentam contra a nossa vida todos os dias. Pessoas intentam contra o nosso caminhar e o nosso procedimento todos os dias. Que o Senhor venha, Pai, e abençoe, nos livre, nos guarde, nos proteja de todo mal, Senhor. E que a Tua presença santa esteja em nós. E que o Senhor nos ajude a tomar as decisões certas e corretas, vivendo a Tua vontade, vivendo o Teu Espírito e de acordo com a Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém.